A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à A Vida Continua. Na sequência do sábado passado, e porque ainda estamos em setembro, no qual está vivo este setembro amarelo, que visa a proteção da vida, a prevenção do suicídio e a valorização desta bênção maior, que é o estarmos aqui vivos e sermos imortais. Apesar do corpo um dia falecermos, o espírito esse continua sempre. Vamos continuar a falar desta matéria que não é fácil, mas que temos que informar para podermos formar. O suicídio, caros amigos, não consiste apenas no ato voluntário que produz a morte instantânea. Ele consiste também em tudo o que se faz com conhecimento de causa e que pode apressar de forma prematura a extinção das forças vitais. Nós podemos entender que o trabalho é o instrumento de progresso do espírito. O trabalho possibilita o conhecimento das coisas, o aprendizado das leis de Deus, desenvolvendo assim a inteligência e o consequente progresso de nós todos, das criaturas. Sem o trabalho, quer físico, quer mental, o espírito vai passar a sofrer pela ociosidade, o que pode levá-lo a sentir desgosto pela vida. Num dos livros da codificação espírita, O Céu e o Inferno, encontramos na sua segunda parte diversas comunicações de espíritos agrupados pelos estados de felicidade e de infelicidade que se apresentaram da vida espiritual. Um desses grupos se refere aos nossos irmãos que cometeram este ato infeliz, refere-se aos suicidas. É neste grupo que indicamos, se o quiserem, alguns casos para leitura, trazendo depoimentos de alguns espíritos que se mataram por desgosto e por falta de fé. Existe, infelizmente, ainda muito aquela questão, quando nos aparece um problema, de fugirmos do mesmo. Mas se nós começarmos a entender que os problemas são provas, são testes às nossas capacidades intelecto-morais, tudo se torna mais fácil. Porque, caros amigos, as provas são o meio pelo qual Deus nos faculta progredir até atingirmos o estado de espíritos puros ou de perfeição relativa. Errar nas provas leva-nos, ou o adiar ou o desistir, leva-nos a situações de expiação, que são as oportunidades de aprender onde erramos, em circunstâncias apropriadas às nossas reencarnações. Porém, às vezes o homem não consegue suportar o sofrimento que a prova ou expiação lhe causa e, coberto pelo véu do esquecimento e sem atentar para a voz da consciência, ele recorre ao ato extremo do suicídio. Vejamos aqui, caros amigos, a questão 946 do Livro dos Espíritos, no qual se questiona: e do suicídio cujo fim é fugir, aquele que o comete às misérias e às deçações deste mundo. Portanto, o que é que acontece àquele que comete suicídio para fugir às misérias e às deçações deste mundo? E a espiritualidade superior responde: pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de força e de coragem.
As tribulações da vida são ao mesmo tempo expiações de faltas cometidas no passado e provas para o futuro. O próprio Espírito as escolhe com vistas ao seu adiantamento, mas pode acontecer que durante a execução da obra ache a carga muito pesada e recue antes da sua conclusão. É então que ele recorre ao suicídio, o que o retarda em vez de fazê-lo avançar. Também temos, como já falamos, do suicídio por fuga às provas, por fugirmos aos testes da vida, aquilo que nós chamamos de problemas. Também existe, pelo caso, através das causas da vergonha, do orgulho, da falta de esperança. Na questão número 947, os espíritos também tratam daqueles que se matam por não suportarem situações que o seu orgulho não aceita, considerando humilhante o viver. E então, nessa questão, pergunta: pode ser considerado suicida aquele que, a braços com a maior penúria, se deixa morrer por falta de esperança? E eles respondem que é um suicídio, mas os que lhes foram causa ou que teriam podido impedi-lo são mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera. Todavia, não penseis que seja totalmente absolvido se lhe faltaram firmeza e perseverança e se não usou toda a sua inteligência para sair do atoleiro. Ai dele, sobretudo, se o seu desespero nasce do orgulho, quero dizer, se for um desses homens em quem o orgulho anula os recursos da inteligência que curariam, por dever, a existência ou o trabalho de suas mãos e que preferem morrer de fome a renunciar ao que chamam sua posição social. Caros amigos, a vergonha é citada pelos espíritos como um motivo particular que pode incitar ao suicídio. Esse sentimento pode ser motivado em relação a si mesmo ou para isentar entes queridos da vergonha que ele pode causar. Então vejamos o que diz a questão 948. É tão reprovável como o que tem por causa o desespero o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma má ação? E eles respondem que o suicídio não apaga a falta. Ao contrário, em vez de uma, haverá duas. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se de lhe sofrer as consequências. Deus que julga pode, conforme a causa, abrandar os rigores da sua justiça. Quando falamos aqui em Deus, caros amigos, vamos substituir Deus por consciência, a nossa própria consciência. Deus não pune ninguém. Somos nós que, pelo nosso orgulho, nos iremos julgar. E conforme seja o nosso patamar evolutivo, esse julgamento será tão pungente ou mais suave, conforme a nossa visão, o nosso estágio evolutivo, o nosso degrau evolutivo. Podemos olhar para as coisas com menos culpa, com mais culpa. Isso depende do nosso nível de orgulho. Na questão 949, será desculpável o suicídio quando tenha por fim obstar a que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família? E eles respondem que o que assim procede não faz bem, mas compensa que o faz. Deus lhe leva isso em conta, pois que é uma expiação que ele se impõe a si mesmo. A intenção lhe atenua a falta, entretanto, nem por isso deixa de haver falta. Ademais, eliminai da vossa sociedade os abusos e os preconceitos e deixará de haver esse tipo de suicídios. Alguma vez, a indiferença e o egoísmo de uma sociedade podem estimular o homem a sentir vergonha de si mesmo e a provocar o desgosto pela existência. Aqueles que poderiam tê-lo ajudado e não o fizeram, levando a criatura ao ato extremo, terão a sua parcela de culpa a expiar, porque foram coniventes. Quantas vezes nós vemos que
alguém está a passar por um momento mau e está ao nosso alcance o ajudá-lo e não o fazemos, estamos a ser coniventes. Pelo menos o facto de o informar, de falar com ele, de o encaminhar para um tratamento hospitalar, psiquiátrico, psicológico e por aí fora. Existe também aquele suicídio que é causado quando somos dominados pelas paixões. Na questão 908, que fala desta questão das paixões, eles dizem que uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo, qualquer para vós mesmos ou para outrem. Allan Kardec completa dizendo que todas as paixões têm o seu princípio num sentimento ou necessidade natural. Paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Ou seja, está no excesso e não na causa. E este excesso se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer. Esta causa, que já aconteceu com muita gente, por exemplo, pais que veem que os filhos a partirem cedo, quer a partir de um acidente, quer de morte súbita, quer de uma doença grave, que se inclinam e cometem suicídio para se encontrar com os entes queridos que já partiram. Caros amigos, é preciso informar o seguinte, que a vida no mundo espiritual é apropriada a cada espírito conforme a evolução que possua, consequência dos seus acertos e erros nas provas da existência corporal, enquanto passa aqui pela Terra. Aquele que pratica o suicídio para se encontrar com um ente querido que já partiu antes dele, pode sofrer, repito, pode sofrer exatamente o efeito oposto por longo tempo. A frequência vibratória, a frequência energética, incluída na justiça divina, atua sempre com precisão e pode impedir esse encontro por uma autopunição. Na questão 956, pergunta-se: alcançam o fim objetivado aqueles que, não podendo conformar-se com a perda de pessoas que lhes eram caras, se matam na esperança de ir juntar-se a eles? E eles respondem: muito diferente do que esperam é o resultado que colhem. Em vez de se reunirem os que eram objeto das suas afeições, deles se afastam por mais longo tempo, pois não é possível que Deus recompense um ato de covardia e o insulto que lhe fazem com o facto de duvidarem da sua providência. Pagarão esse instante de loucura com aflições maiores do que as que pensaram abreviar e não terão para compensá-las a satisfação que esperavam. Aqui fala novamente em Deus recompensar. E vamos substituir isto pela nossa consciência. Somos nós que nos recompensamos ou que nos punimos. A nossa consciência. Porque, sendo Deus soberanamente justo e bom, perfeição absoluta, não recompensa nem castiga ninguém. Não tem filhos de parte. Quando uma pessoa que está com uma doença grave, por exemplo, vê diante de si um fim inevitável e doloroso, será ela culpada se abreviar por alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente a sua morte? Aqui podíamos entrar pelo campo da eutanásia, se a pessoa não puder fazê-lo pelas suas próprias mãos. Digamos que seria aqui, neste caso, um suicídio assistido. Perante isto, eu sei, por exemplo, que tenho uma doença grave e que vou ver só mais
6 meses. Será que eu devo abreviar esta minha estada aqui? Nós, muitas vezes, caros amigos ouvintes, nós não sabemos, não entendemos o valor da dor. A dor, quantas vezes a dor nos situa no sítio certo? Quantas vezes a dor não nos leva a relativizar problemas, a dar mais valor a coisas e a pessoas que nós esquecemos? A dor ainda não é entendida. É vista como algo horrível que tem que ser extirpada imediatamente, mas nós somos imortais. Logo, eutanásia, aborto, suicídio, homicídio, só mata corpos, pois estão todos vivos. Neste caso de abreviar a sua vida, é sempre culpado aquele que não aguarda o termo que está marcado para cada existência. E quem poderá estar certo que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado e que um socorro inesperado não venha no último momento? Quem sabe se isso não acontecerá? Portanto, concebe-se que nas circunstâncias ordinárias o suicídio seja condenável, mas estamos a figurar o caso em que a morte é inevitável e que a vida só é encurtada de alguns instantes. Portanto, de certa forma, por ser encurtada por apenas alguns instantes, é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade divina. A vontade divina é que nós vivamos, que vivamos e que tenhamos vida em abundância. Nós, muitas vezes, pela revolta, pela falta de paciência, que viremos costas a esses testes que nos convidam ao crescimento espiritual. Aqui, caros amigos, convém lembrar que somos nós que, pelos nossos pensamentos pessimistas, negativos, agarrados ao passado, que nos obsediamos. Nós começamos a alimentar-nos de cargas negativas. E essas cargas negativas geram esses pensamentos de teor eletromagnético, vão vibrar numa determinada frequência de onda. E muitos que sintonizam com essa mesma frequência vão se juntar a nós. E se nós estivermos cabisbaixos, autodestrutivos, a força desse pensamento negativo será potenciado para os outros irmãos já do plano espiritual que cometeram esses mesmos atos e que nos convidam, às vezes de forma muito floreada, muito doce, a passarmos para o lado de lá, como se os nossos problemas terminassem. E não é assim. Eu sei que é um tema difícil, pesado, mas nós temos que esclarecer as mentalidades. Não é suicídio, não é, nunca foi, nunca será solução para os nossos problemas. Por isso, para estas pessoas que sofrem sós, que estão sós e que sofrem, que prestemos mais atenção nessas pessoas. Se são nossos vizinhos, se vivem sós, fazer uma visita, falar com essa pessoa se for possível. Se essa pessoa vive sozinha, se tiver condições, engula o orgulho e peça ajuda. Não sofra sozinho. Existe muita ajuda. Podem crer, muita ajuda. E para todos nós que estamos aparentemente bem, que estejamos mais atentos aos outros. Para isso, meus amigos, falamos tanta vez disso. Vamos abraçar menos a tecnologia e abraçar mais as pessoas. Olhar mais uns para os outros, conversar mais, tentarmos fazer refeições juntos lá em casa. Se estiver sozinho, se tiver um telemóvel, tentar jantar, por exemplo, através do WhatsApp, vendo outra pessoa noutra casa a jantar, conversar com essa pessoa. Conversas construtivas. Fazer mais uso da prece, da oração. Pedir ajuda. Pedi e obtereis. Procura e acharás. Mas procura a melhor coisa. Procura a melhor saída. E a melhor saída não é, nunca foi e nunca será o suicídio. A melhor saída é o pedido de ajuda.
é o enfrentar as situações, a não ficar ancorado no passado. O passado esse não pode jamais ser alterado. Agora, todos nós, a partir de hoje, de agora, podemos começar a fazer um novo futuro. Em união, pedindo ajuda, engolindo o orgulho. Engolindo o orgulho. Pedir ajuda. Caros amigos ouvintes, ficamos por aqui na Vida Continua. Para o próximo sábado iremos abordar outra temática. Até lá, não se esqueçam de dar o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade. Peçam ajuda. Peçam ajuda. Então, até o próximo sábado. A Vida Continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.